Sense Life, que é um mangá brasileiro, atualmente tem 10 capítulos apenas. E dentro desses 10 capítulos, a gente acompanha a história do Noah, que é um garoto que procura o sentido da sua vida para poder morrer, que é uma coisa meio contraditória, mas enfim. E ao longo dessa trajetória é apresentado para nós um sistema de poderes conhecido como tributos. Quando uma pessoa muito próxima de você, no qual você compartilha muitos vínculos emocionais, morre, os desejos dessa pessoa sobre você se transformam em uma espécie de técnica, uma espécie de super habilidade. E baseado nesse conceito, a gente tem o sistema de poderes desse universo. Como a obra só tem 10 capítulos, a gente ainda não tem muitas informações sobre todos os tipos de tributos que existem na obra e nem o potencial de todos os personagens. Mas a gente já tem alguns conceitos revelados, algumas técnicas reveladas, então aqui vai ser um top 5 de personagens mais fortes de Sense Life até agora. É óbvio que os tributos aqui vão influenciar bastante nesse ranking, mas os tributos não são tudo, já que depende muito de quem usa e como se usa. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. A gente já abre a lista com o quinto lugar, que pertence ao Lohan. O Lohan foi introduzido na história como um assassino de aluguel, um mercenário que mata pessoas em troca de dinheiro. Quando o Lohan enfrenta algum oponente e esse oponente de alguma forma tenta fugir da luta contra o Lohan, ele fica em estado de paralisia indefinidamente. Se o cara ficar com medo do Lohan no meio da luta e tentar escapar, ele vai ficar paralisado e aí é game over, né? Aparentemente, o Lohan também parece ter uma grande perícia com armas brancas, principalmente com a foice dele, que ele apareceu no primeiro momento da obra. Ele acaba se empolgando no meio da luta, principalmente quando as vítimas dele ficam paralisadas. Embora o Lohan tenha um tributo excelente, o tributo dele é algo que depende mais da sorte em si do que um fator dele. Claro que é muito útil o oponente ficar paralisado, mas mesmo assim não é algo que depende inteiramente dele em si. E se comparar o tributo dele com os próximos dessa lista aqui, vocês vão entender realmente do que eu tô falando. Mas o quinto lugar fica ótimo pro Lohan. E em quarto lugar fica a nossa querida Mortus. O nome dela combina perfeitamente com o tributo que ela tem. O tributo dela, a técnica que ela possui, é uma coisa um pouco complicada, mas eu vou tentar explicar aqui. Toda vez que ela é morta ou assassinada, tendo um ferimento grave e fatal, a consciência dela meio que é presa em uma espécie de dimensão alternativa, como se fosse o mundo dos mortos. E aí ela meio que tenta escapar dessa dimensão para poder voltar pro nosso plano terreno normal. E toda vez que ela consegue fazer isso, ela volta pro corpo dela meio que em um estado de zumbi. E isso dá para ela meio que um corpo imortal até o ferimento dela ser curado totalmente. Como se ela virasse literalmente um zumbi, tá ligado? Um corpo imortal que não morre pra nada. Pelo menos quando o ferimento dela se fechar completamente, porque aí ela já vai poder correr risco de morte de novo e começar esse ciclo de escapar da outra dimensão novamente. O tributo dela se chama Game Over, um ótimo nome pro tributo dela, e ela fica nessa posição aqui justamente por ser uma técnica bastante semelhante ao do Lohan, não no quesito de ser parecido em si, mas pelo fato de ser uma coisa meio que não dependente totalmente dela. Ela depende de outros fatores para ter essa habilidade por um tempo, embora seja também muito boa. E ela fica aqui na frente do Lohan simplesmente porque a mulher é um zumbi imortal, então é uma habilidade roubada pra cacete. E o terceiro lugar fica com o nosso querido Caleb, personagem preferido de muita gente. O tributo do Caleb se chama transmissão. Ele pode transmitir ilusões na mente das pessoas quando ele faz uso de alguma substância ilícita, ou seja, de uma droga. A intensidade da ilusão e a quantidade de pessoas com quem ele pode usar ao mesmo tempo vai depender do quão pesada é a droga. Quanto mais pesada for a droga, maior vai ser o poder de ilusão que ele vai ter e também da área que ele pode transmitir essa ilusão para as outras pessoas. É uma técnica muito boa, bem roubada mesmo. Ela se trata apenas de uma enganação, não é uma coisa real. Pode ser usada ali por um momento de distração, mas ainda assim é mais uma técnica para você ganhar tempo e não algo que realmente te leve à vitória contra o inimigo. Mas por ser uma técnica totalmente maleável à vontade do usuário, ou seja, o Caleb tem total controle sobre quem ele quer afetar e como ele vai querer afetar, isso é uma vantagem ótima, você ter total controle de quando a sua técnica vai ser ativada. Então o terceiro lugar pro Caleb aqui fica ótimo. E o segundo lugar vai ficar com o Riven. O seu tributo é o roubo perfeito. A técnica dele é baseada em teletransporte, de duas formas diferentes. A primeira, ele pode se teletransportar para qualquer lugar que ele esteja vendo, ou seja, se ele vê um local, ele pode ir para esse local. E pelo jeito parece que ele consegue transportar outras pessoas junto com ele também, como quando ele transportou o Caleb e o Noah para uma área da cidade mais deserta, mais aberta, quando eles queriam lutar. E a segunda é que ele pode transportar qualquer coisa para sua mão, qualquer coisa que ele saiba que está em um lugar, ele pode trazer
trazer para sua mão também em formato de teletransporte, como ele fez quando ele roubou todos os cigarros do Caleb antes que ele conseguisse fumar para usar no meio da luta. Ele fica em segundo lugar porque a técnica dele tem uma capacidade imensa em vários sentidos. Ele pode simplesmente fugir para qualquer lugar que ele quiser, pode pegar o que ele quiser e ainda por cima tem uma capacidade de destruição imensa. O cara quase matou o Noah e o Caleb com um prédio. Ele literalmente arrancou um prédio do lugar para atirar nos protas, cara. Essa é uma habilidade que ele possui total controle, ou seja, não é algo que depende de fatores externos ou da sorte ou de alguém fazer alguma coisa com ele. Ele simplesmente decide quando ele quer, quando quer e aparentemente sem limitação nenhuma, ou seja, forte pra porra. E até o momento desses 10 capítulos, nenhum outro personagem apresentou tanto poder destrutivo quanto o Reeve. Ou pelo menos, se a gente desconsiderar o primeiro lugar. Então o segundo lugar aqui pra ele é mais do que merecido. E em primeiríssimo lugar fica o nosso protagonista, o Noah. O Noah, ele pode simplesmente controlar um rifle que protege ele de morrer sobre tudo e qualquer circunstância que ele tiver. Toda vez que a vida dele é ameaçada ou tida em perigo, o rifle meio que opera sozinho no modo automático, podendo atirar sozinho e defender o Noah independente da vontade dele. O próprio Noah mesmo explicou que a munição do rifle dele são os desejos daqueles que já partiram, das pessoas que já morreram, que justificaria por que o Noah não consegue morrer. A munição gerada pelo rifle é uma munição de uma pessoa que quer que ele viva, ou de pessoas no geral que querem que ele continue vivo. Mas como o passado do Noah ainda é um mistério na obra, a gente ainda vai ter que descobrir sobre isso. O Noah fica em primeiro lugar porque, primeiro, ele tem um tributo extremamente roubado que faz com que ele sobreviva a praticamente tudo. Ele simplesmente não pode morrer. Além do que o Noah parece ser extremamente experiente no uso do tributo dele, muito melhor do que todos os outros até agora. O Noah não usa o rifle simplesmente para atirar, mas ele usa ele com uma maestria e uma habilidade impressionante. Ele já usou o rifle como impulso para poder aplicar golpes, por exemplo. Esse uso dele para pegar impulso foi tão veloz, mas tão veloz, que ele conseguiu superar até a velocidade de teletransporte do Reeve, do segundo lugar. E por falar nele, foi o Noah que derrotou o Reeve. Então nada mais justo para que ele fique no primeiro lugar da lista de mais fortes até agora de Sense Life. Bem, clã, mais um vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal e tchau!